aquilo são verdades. Entenda isso e imunize o seu relacionamento contra briga, dissensões, guerras por conta de pontos de vistas. Queridos, a primeira coisa que nós temos que compreender é que a seara relacional da vida possui princípios fundamentadores e norteadores. São eles: verdade, ausência de personagens, respeito, não reagir, receber o que o outro é, receber o que o outro traz, receber o que o outro agrega com o devido respeito à sua história e aos valores que ele traz e agrega consigo. Terceiro, diálogo, dois de dir e logos de saber. Os dois sabem. Quando nós nos vemos presos em questões de pontos de vista diferentes no relacionamento, independentemente qual seja esse relacionamento, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o outro manifesta aquilo que ele é, ou então que ele acredita ser. Tudo o que nós damos vida, o nosso tom de voz, as palavras que nós elegemos para proferir os nossos discursos, tudo isso está ao encargo de um filtro anterior que nasce na consciência. Consciência é conhecimento. Conhecimento é consciência. Quando existe atrito, eu não concordo com você, você não concorda comigo, muito antes de ser um diálogo, uma discussão intelectual e técnica daquilo que é coerente ou não é coerente, nós estamos tendo uma oposição anterior que acontece no plano extrafísico consciencial. Eu tenho um histórico de vida, um histórico existencial que me leva a enxergar as coisas de tal e tal maneira. E você tem um outro histórico que leva você a enxergar as coisas de tal e tal maneira. Isso tem a ver com história, com identidade, com DNA intelectual, com DNA emocional, com DNA energético. Isso é tão parte de mim quanto o sangue que corre nas minhas veias, quanto o ar que eu respiro, quanto as células do meu corpo. Não sai do dia para a noite. Não basta apenas ser convencido por meio de alguns respaldos teóricos. É necessário haver uma recepção real à ideia que o outro me apresenta. Eu preciso me fazer um com aquilo que o outro crê, com aquilo que o outro acredita, para então abandonar aquela forma de ver antiga e abraçar uma nova forma de ver. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que as discussões acerca dos pontos de vistas dentro de um relacionamento, elas são absolutamente dispensáveis. É imbecil. O outro continuará pensando o que o outro pensa. Você continuará pensando o que você pensa. Você sabe que eu não minto. Quantas vezes você não estava preso numa discussão com pai, mãe, filho, não importa, e aí em dado momento você falou, cara, eu não concordo com isso, e aí você falou, aham. Ah, é verdade. E aí ficava um clima meio sem graça, porque embora vocês não tenham falado, energeticamente ficou impregnado no campo claramente que um não concordava com o outro. Porém, vocês não queriam seguir brigando, porque vocês priorizaram o relacionamento, vocês agiram bem, então vocês se calaram, ficou um clima sem graça, cada um foi pro seu lado e no dia seguinte vocês conversaram sobre a luz do sol, sobre a árvore que estava nascendo ali na esquina, sobre o metrô que ia chegar no bairro tal, e aí a amizade, o relacionamento seguiu. Agora, muitas pessoas não querem levar a ferro e fogo o seu ponto de vista, a sua forma de conceber a realidade e querem empurrar isso para o outro. E é justamente nesse ponto que nascem as guerras, que nascem as dissensões, que nascem as inimizades, que se sustentam no decurso muitas vezes de vidas. Quantas vidas não serão necessárias para se reparar um erro em um momento de imbecilidade na existência, em que você achou que a sua forma de ver era correta, era incontestável, porque você tinha respaldado no seu livro sagrado não sei das quantas, e o outro tinha um outro livro sagrado não sei das quantas, e o outro puxava um outro livro sagrado, e aí ninguém se resolvia. O que vocês precisam entender é que existem hoje muitas
apenas brigas superficiais acerca do que é certo, acerca do que é errado, acerca do que é ou não é a vontade de Deus, quando que é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Se nós tivermos o respeito como o guia das nossas relações, das escolhas das nossas palavras, do nosso posicionamento de vida, tudo tenderá a ser muito mais fácil, tudo tenderá a ser muito mais palatável, tudo tenderá a ser muito mais harmonioso. Mas não, você quer empurrar a sua identidade, o seu histórico existencial no outro. Então o outro tem que concordar comigo, custe o que custar. Ou seja, você não está aceitando a verdade do que o outro é. Porém, nós temos uma questão filosófica aqui. Um primeiro princípio do campo relacional é a verdade, é não personagem. Eu serei quem eu sou, você será quem você é, e aí nós iremos atuar na vida do outro, eu sendo eu e você sendo você. Senão, será tudo uma relação, um jogo narcísico. Se você não quer lidar com a realidade que o outro é, não se relacione com ninguém. Pega uma bolsinha, coloca nas costas, vai fazer uma trilha no meio da floresta, se perca por lá, faça sua vida por lá e tá tudo certo. Porque aí você terá sempre a si mesmo como referência. Agora, se você quer se relacionar com as pessoas, e não apenas no nível amoroso, mas no nível existencial, extrair o que o outro tem de melhor, dar o que você tem de melhor para o outro, e todas essas dinâmicas que um altera a realidade do outro, um motiva o outro, um empurra o outro, um catapulta o outro para frente e para cima. Ou seja, no sentido do nosso Criador, se é isso que você anseia para a sua vida, você não pode se dar ao luxo de querer impor uma forma de ver que é respaldada na sua história de vida. Mas a sua história, a sua linha temporal, ela é uma entre milhares, entre milhões, no cosmos infinitos. Sendo que os mundos que existem, eles estão povoados por culturas muito diferentes, certo? Então, aqui na Terra, nós temos, por exemplo, a cultura de comer carne. Existem mundos por aí que isso é uma atrocidade contra a vida, que seria um crime você estar lá e querer comer uma carne e manifestar esse desejo. Você poderia ser preso, talvez até expulso de lá, certo? Aqui mesmo na Terra, veja bem, a gente não consegue viver bem entre nós com as pouquíssimas variações comportamentais, de condutas, filosóficas que nós temos entre nós. Mas se vocês prestarem atenção atentamente, vocês perceberão que no fundo, no imo das coisas, existe uma convergência. É muito mais uma divergência aparente do que uma divergência fundamental. Então, quando você abre um pouco seus ouvidos para escutar o que o outro é, em verdade, primeiro princípio relacional, respeitando, segundo princípio relacional, não reagindo. Você só pode não reagir quando você entende que a vida, quando a gente fala de verdades, nós temos dois campos. As verdades parciais, que são mutáveis, que são materiais em sua grande maioria, e que elas mudam de pessoa para pessoa, de experiência para experiência. Quando você entende que as verdades parciais são mutáveis e transitórias, você começa a ponderar um pouco. Só que aí você tem um outro entendimento. Existem também as verdades universais. Essas, assim como o seu Criador, são imutáveis, imateriais, justas, boas, benéficas, salutares. Promovem o progresso onde quer que estejam, onde quer que vão. Certo, queridos? Quando você começa a entender isso, você começa a perceber que dentro das verdades parciais existem muitos pontos de vista que ruirão sozinhos no decurso do tempo. Você entende o que eu tô falando? Lembra lá atrás,
Quando você era um tipo de mulher ou um tipo de homem que dizia que mulher ou homem nenhum prestava, que tudo era sobre egoísmo, que tudo era sobre usar e abusar do outro, porém você foi crescendo, você está aí meados dos seus 30 e tantos anos e hoje você olha para esse pensamento com horror. Você fala, como que eu pude acreditar nisso? Como que eu pude falar isso? Hoje eu vejo que eu atrasei a minha vida. Hoje eu já não digo que homem e mulher nenhuma presta. Hoje eu sei que existem homens bons e mulheres ótimas. E que nós temos que acreditar, confiar nisso, que essa espiral de energia positiva, que é fruto da minha visão, da minha perspectiva para o mundo, trará esses homens e essas mulheres para mim. Então, você percebe que o seu pensamento antiquado começou lá atrás a atrapalhar a sua vida. E hoje você ainda colhe alguns vestígios desses pensamentos inflados, hostis, ignorantes e que em nada tem a ver com a verdade universal, porque verdades universais estão respaldadas numa certeza. Tudo acontece por algum motivo, tudo acontece por alguma finalidade e no fim, no meio e no começo tem a ver com um grande bem que acometerá não apenas uma vida, mas como várias vidas. Então tudo acontece por um porquê, por um para quê e sempre é para o bem maior. Então, quando você entende isso, você conclui que não tem como homens e mulheres bons ou boas não existirem. Você mesmo sofreu um processo de evolução, de regeneração dos seus pensamentos que lá atrás eram absolutamente infantis. Eram absolutamente infundados, traziam máximas histriônicas, nihilistas, que ninguém presta, porque o mundo é isso aí. E você fala, não, peraí, você já não disse que ninguém presta, que o ser humano tudo é ruim. Porque você fala, cara, eu sou ser humano. Eu não sou ruim, não. Pode até ter as minhas questõezinhas, você pensa consigo hoje. Mas você fala, mas eu estou trabalhando para ser melhor. Porque se eu vivesse num mundo onde ninguém é bom, eu teria de ser a pessoa boa. Hoje, o seu pensamento é saudável e maduro o bastante para concluir isso. Significa que Deus está atuando na sua vida. Significa que em algum momento da sua existência, você se abriu para ter a sua mente, a sua visão de mundo, a sua perspectiva consciencial redefinida pelo código-fonte. O código original de onde nós somos e que fundamenta quem nós somos e quem nós seremos. E já somos, porque pela física quântica, tudo que nós estamos vivendo aqui, esse momento agora, a gente já viveu. E o futuro nós já estamos vivendo. E o passado também estamos vivendo. Porque para Deus, passado, presente e futuro, é tudo um eterno, um constante agora. Ele não vê quem nós somos hoje, ele vê aquilo que nós iremos nos tornar. Quando digo isso e aquilo são verdades, nós temos que entender que a forma de ver do outro, a visão de mundo do outro, está respaldada nesse histórico ancestral de vida, de coisas. Vamos melhorar, de crenças. Ora, o que são as crenças? Crenças são aquilo que nós julgamos ser verdade. Não significa que é. Pode ser que seja, mas às vezes não é. É só uma crença, mas para mim é verdade. E sendo para mim verdade, eu experimentarei momentos, experiências a partir dessa crença, que pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Exemplo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Isso é uma crença daninha, muito perigosa, que o mundo, essa população, esse povo que habita a Terra hoje, aprendeu a acreditar. Aprendeu a acreditar que o que vem fácil, vai fácil. Então, nós mesmos condicionamos a nossa mente a trazer desafios que nós não precisaríamos passar. Ganhar dinheiro, viver um relacionamento saudável não deveria ser sacrificante. Mas muitas pessoas que vivem relacionamentos profundamente doentes
respaldaram, alicerçaram as suas crenças em cima da ideia de que o que vem fácil vai fácil. Então eles acreditam, eles ficam, né, eletromagnetismo, você manda e volta. Eles começaram a alimentar uma ideia de romantizar a dificuldade. E que a dificuldade de um relacionamento, que a dificuldade de um emprego, a dificuldade com que o dinheiro vem para mim, a dificuldade para enriquecer, justificará lá na frente uma riqueza perene, um relacionamento perene, sendo que isso não tem a menor correlação com a verdade universal, verdades universais e não parciais. Então percebam, queridos, que todos nós somos animados, estamos imbuídos em alguma medida de crenças mais ou menos perversas, mais ou menos daninhas, mais ou menos prejudiciais ao nosso poder mesmo de manifestação no mundo o qual nós estamos hoje. Manifestar a vida financeira dos sonhos, manifestar o relacionamento dos sonhos, manifestar a família dos sonhos, manifestar o que quer que você imagine. Estamos todos mais ou menos imbuídos desses delírios, dessas crenças, mas são apenas crenças. Só que como eu acreditei por muito tempo que tal coisa era verdade, nós nos fundimos com essa ideia. E ver alguém falar contra essa ideia, veja, não tá falando contra mim, mas eu sou um com essa ideia. Então quando eu vejo alguém criticar essa ideia, o que começa a acontecer? Eu começo a me inflar. Porque eu não leio que a pessoa está criticando uma ideia no campo intelectual e saudável do diálogo racional. Não, eu vejo como se eu tomo aquilo como com pessoalidade. A pessoa está criticando a mim. Ela está criticando a forma como eu vejo o mundo. Ela está criticando os meus resultados ou as minhas faltas. E não, ela está falando sobre uma crença. Está criticando aquela crença e está apresentando um outro modelo consciencial para que possamos alicerçar as nossas vidas. Alguns abraçam, outros rejeitam, mas assim acontece. Isso e aquilo são verdades. É verdade para você, é verdade para ele, mas não significa que é uma verdade máxima. Significa apenas que eu colherei os frutos das verdades que eu acredito, as verdades parciais que eu acredito. Você colherá os frutos das verdades parciais que você acredita, que pode ser bom ou ruim. E é assim que um casal de irmãos, tendo sido criado pelos mesmos pais, com os mesmos valores, os mesmos estudos, cada um manifesta um grau de prosperidade na vida diferente. Eu tô falando de prosperidade em todo sentido, saúde mental, saúde emocional, saúde física, relacionamentos e tudo mais. Cada um manifesta graus absolutamente diferentes de manifestação, mesmo tendo vindo do mesmo útero, tenham crescido na mesma casa, com os mesmos valores, mesmo pai, mesma mãe. Nós identificamos pessoas com manifestações da realidade substancialmente diferentes e causa uma estranheza. Quando nós falamos, então, no lar, na casa, o qual nós estamos, nós temos que entender o seguinte, eu amo essa frase e eu gosto sempre de falá-la, tá? É um ensinamento judaico. Se eu sou eu porque você é você, e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Agora, se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, nós podemos conversar. Essa é uma máxima, uma fala, uma narrativa que fortalece aquilo que há muito tempo, né, tantas vertentes filosóficas, espiritualistas, não importa, vieram falando da importância da individualidade. E que a individualidade, ela na verdade ressalva a diversidade, que ressalva dentro da diversidade a unidade do Criador. Deus comprova a sua unidade na diversidade do mundo o qual ele criou. Existe, então, fundamentos interiores dentro de cada uma das criaturas do Criador,
que lá no fundo, lá no detalhezinho da coisa, comprova e valida a sua grandeza, a sua unidade. E aí nós concluímos que é uma diversidade na unidade. Não é uma diversidade que nega a unidade, é uma diversidade que valida a unidade do pensamento, do amor e da justiça do Criador. Portanto, nós começamos a perceber que as formas de vista diferente, antes de serem algo, muito antes de serem algo que possa, entre muitas aspas, atentar contra a sanidade do relacionamento, ou a sanidade da casa, ou a sanidade do país e do mundo, na verdade, ela acaba favorecendo. Os pensamentos diferentes, no fundo, se a gente observar bem, não são assim tão diferentes. Existe uma unidade de princípios e de valores que se encontra ali. E na maturidade da comunicação, na maturidade do relacionamento, nós percebemos que existe muito mais convergência do que divergência e que seria muito mais útil sentar a partir dos pontos de acordo e a partir dos pontos de acordo gerarmos os resultados necessários do que ficar discutindo coisas que às vezes são banais, entende? Se a gente for pro fundo da questão, pro imo da questão, nós perceberemos que as coisas elas são de muito mais fácil, muito mais simples resolução do que se parece. E antes mesmo disso, e mais mesmo do que isso, o que falei no início, a certeza de que ponto de vista diferente é o que é e permanecerá sendo o que está sendo, até que o portador do pensamento, o portador da visão, seja ele apresentado a uma forma de ver diferente. Ele se inicia. Não é nós que iniciamos o outro a uma forma de ver diferente. O outro inicia a si mesmo quando ele se torna receptivo a isso, quando ele clama por si mesmo. Não por intervenção de eu impor isso a ele. Pode ser, muitas vezes acontece. Às vezes a gente tá numa conversa e aí a gente tá bem e tal, e aí eu falo alguma coisa que o cara num primeiro momento não concorda. Mas se concatena as ideias com tanta lucidez e coerência que abala as crenças dele. E esse abalo é suficiente para que uma noção mais elevada, um pouquinho de luz possa entrar. Mas perceba, a concatenação das ideias abalou o que ele tinha como certo, isso fragilizou a crença dele e fez com que ele se questionasse. Será mesmo? Será que é verdade? Será que é assim? Será? E se for verdade? E se não for? Ele começa a ter um diálogo indagatório com a consciência interior dele. Deus mora na consciência, no seio de cada um de nós. E Deus, dentro dele, ainda que ele não tenha consciência de que é Deus que fala com ele, começa a esclarecer pouco a pouco esses questionamentos. Porque existem certas falas e certos diálogos que abalam as pessoas de tal modo, com tal assombro, que faz com que algumas pessoas sequer consigam dormir. Só que existem níveis de abalo. Existe um abalo que vai acontecer ali, a pessoa vai ficar um pouco perturbadinha no bom sentido, e aí depois que ela sair de lá, ela não pensa mais disso. Tem abalos que fazem com que você pense por dias, tem abalos que fazem com que você pense por semanas, tem abalos que fazem com que você pense por anos, tem abalos que vai levar a por milênios, por uma existência inteira. Existem momentos na vida que você vai concluir que certos paradoxos fazem parte da vida. Certas coisas que, isso não tem tanta lógica, e isso não tem tanto sentido. É igual no filme Doutor Estranho. Poxa, eu controlo abrindo mão do controle? Não faz sentido? Ele questiona, né, o monge lá, o líder lá. E o cara fala, não tem, nem tudo tem sentido, nem tudo tem que ter. E você tem que estar aberto e receptivo até mesmo a entender que certas coisas não tem sentido aparente. Não é que não tem sentido. O que o monge queria dizer para ele é: você ainda não está em tempo de entender isso. Aceita as coisas do jeito que são e é isso. E num momento lá na frente você entenderá. Né? Ele não falou tudo isso. Mas quando ele disse que nem tudo tem que ter, o que ele estava falando? Interrompa os diálogos internos. Aceita o que nós estamos apresentando para você hoje, não questiona.
entenda sem entender, compreenda sem compreender e se abra para, no decurso do tempo, você ser esclarecido na justa medida do que você suporta receber, porque cada um recebe um nível. Exemplo, vamos falar dos livros sagrados, nós temos os livros sagrados, tá? Não vou falar aqui de manipulação, já que a gente sabe que foi manipulado, isso é óbvio. Mas entre os verdadeiros profetas, entre os verdadeiros espíritos, cordeiros de Deus encarnados nesse tempo e nos outros tempos, eu não vou nem falar daqueles missionários, aquelas pessoas que verdadeiramente simpatizaram com as ideias do Cristo e com ideias maiores, entre esses mesmos não existe consenso entre o nível de profundidade que a ideia está apresentando. Cada um entendeu num nível de profundidade, entenderam profundo. Mas existe, dentro dos que entenderam profundamente, existe aqueles que entenderam mais profundamente que o grupo número 1. O grupo número 3 entendeu mais profundo que o 2 e o 1. O grupo número 5 entendeu mais profundo que o 1, 2, 3 e 4. O grupo número 100 entendeu mais profundo que todos esses. A gente está falando de um mesmo livro, graus de profundidade diferentes. E para o nível 1, 2, 3, 4, 5, aqueles que entenderam o nível 100 mil acima, esses que entenderam o nível 100 mil acima são malucos, são hereges. Um único livro, mas interpretações diferentes. Tem a ver com o grau, o nível de profundidade de cada pessoa, o nível de recepção que cada pessoa tem para com Deus. Então, quando você entende finalmente que isso e aquilo são verdades, e que a verdade ela é condicionada não só ao histórico ancestral do espírito, mas também ao grau de receptividade do espírito a Deus. Porque quando eu falo de verdade, eu estou falando do próprio Deus. Porque a verdade ele é a verdade. Ele é o Criador. Ele é a criação, de certo modo. Né? Enfim, a gente poderia questionar um pouco, né? Tô querendo dizer assim, Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Que seria uma crença panteísta, né? Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Tá? Achar que tudo é Deus, isso não é verdade. Tudo não é Deus. Deus está em tudo, porém tudo não é Deus. Certo, queridos? Então, nós temos que entender que isso e aquilo são verdades, alivia, certo? E mesmo nós, mesmo para nós, no nível que nós estamos, lembra de você 20 anos atrás. As suas crenças mudaram, elas foram abaladas. Você primeiro se incomodou, depois você aceitou e hoje você está aí sorrindo para um relacionamento maravilhoso e feliz, ou está aí trabalhando para prosperar na vida material, mas com mais leveza, com mais seriedade, entendendo que não. As coisas vêm fácil, o dinheiro cai do céu, os relacionamentos são bons, Deus é bom, não existe doença, não existe pobreza, não existe inimizade. Ainda que existam pessoas que me tenham como inimigo, eu não tenho ninguém como inimigo e eu não sou inimigo de ninguém. Você amadureceu. Então isso e aquilo são verdades. É entender que as coisas são o que são, onde elas estão. Onde elas estão corresponde a nível consciencial, nível de receptividade, corresponde à idade, à maturidade do espírito, corresponde ao espaço mesmo, porque nós somos muito influenciados pela nossa cultura. Quantas pessoas não tinham uma crença H, aí elas foram fazer um mochilão, passaram por vários povos, várias culturas diferentes e saíram e falaram, cara, eu já não sei mais o que é certo e o que é errado, a única coisa que eu sei é que eu tenho que respeitar todo mundo. A única coisa que eu sei é que os povos, cada um com um jeito de falar, mais ou menos folclórico, apresentavam um respeito a uma força maior. Então, se esses povos que nunca se conheceram, que um não conhece o outro, talvez nunca conheça um outro, apresentam uma familiaridade filosófica, uma familiaridade moral sobre algumas condutas e algumas coisas de homem, mulher e tudo mais, então, alguma verdade deve haver. Na familiaridade, no encontro dos pensamentos, a verdade deve residir aí. Então, para mim é o que vale.
Entende? Então, num povo ali tem gente que come carne humana, aí no outro povo não come bicho, não come nada, só come planta. E você respeita. Se você tá aqui, você vai agir de acordo com os costumes daquele povo. Se você tá lá, você vai agir de acordo com os costumes daquele povo, é claro, sem se trair e sem violentar aquilo que você também tem como correto, como decente. Mas você se torna mais flexível. Porque você começa a perceber que o principal, que a máxima, acima de tudo, maior, é o respeito, verdade, a ausência de personagens. Então, para você, importa pouco se ele ou ela estão performando algo para você. Importa para você, você não está performando algo para eles. E você se colocar de maneira verídica na situação faz com que as pessoas se sintam seguras o bastante para tirarem a máscara também com você. E aí, você, eletromagnetismo, você manda a volta. Você vai adotando uma postura cada vez mais verdadeira e você vai atraindo pessoas cada vez mais verdadeiras. Você vai se dispondo mais a ajudar os outros, as portas começam a abrir com pessoas cada vez mais dispostas a ajudarem você. Você começa a trabalhar para enriquecer de maneira digna e portas dignas de pessoas que já conquistaram isso ou estão conquistando isso se abrem para que você some com eles e ganhe também. Eletromagnetismo. Atividade. Receptividade. Atividade masculino. Magnetismo, receptividade feminino. E assim, uma coisa está dentro da outra coisa, que está dentro da outra coisa, que está dentro da outra coisa. Dentro de uma verdade, residem várias verdades. E mais uma verdade, e outra verdade, e outra verdade. E quanto mais a gente depura e conhece, né, desbrava essas verdades, mais nós nos aproximamos de Deus. Mas nós purificamos a nossa forma de ver, porque Deus, o Criador, ele não julga, ele não condena nada, ele não retém nada, ele não julga, ele não tá para isso. Ele vê as nossas intenções. E é nas nossas intenções que ele trabalha. Porque a intenção é um impulso primordial da criação, que é o desejo. Como criou Deus céu e terra, o mundo, os astros e aquelas coisas todas bonitas? Pelo livre exercício do seu querer. Então, querer é uma condição necessária para manifestar, para ter. Então, Deus, ele observa as nossas intenções. É isso que ele quer saber. Quando você sai de noite, vai à balada e fica com alguém, ele tá vendo as suas intenções. O que você quer ficando com essa pessoa? O que você quer? O que você está partilhando de você para ela? O que ela tá dando para você? Entende isso? Eu quero enriquecer. Legal, mas qual é a intenção que vai nisso? Eu quero enriquecer para experienciar a criação. Eu quero enriquecer para entender a mente de Deus, a prosperidade da mente de Deus. Porque Deus é próspero e abundante. Certo? Se você olhar, é tudo muito maravilhoso. É simples, mas é magnífico ao mesmo tempo. É exuberante, porém é simples, né? É uma riqueza elegante, porque na simplicidade existe elegância, né? Certo? Então, você começa a entender que riqueza é essa que eu estou ansiando? É isso que ele quer saber. O que vai no seu coração? Quando você pede um marido, uma mulher, o que você quer? Qual é a sua intenção? Suprir as suas carências? Ou seja, você está usando o outro como um instrumento de aliviar as suas carências, os seus transtornos psicológicos? Complicado. Provavelmente você não vai ter o marido ou a mulher que você quer nessas condições. Pode até ter para aprendizado. Aí pode ser que você se mete aí num relacionamento complicado. Aí você fala, meu Deus, não era isso que eu queria. Eu tive um marido, mas eu pedi errado. Eu não devia ter pedido um marido. Não devia ter pedido uma mulher. Eu devia ter pedido um companheiro de jornada. Alguém para desfrutar a vida. Alguém para devassar a vida comigo. Alguém para conhecer o seio do Criador comigo. A jornada é individual, mas até onde eu posso ir com ela ou com ele, nós iríamos juntos. E tantas mais, queridos, coisas que poderíamos dizer, que poderiam ser ditas.
Então não briguem mais, não estejam mais apegados a essas noções infantis de certo e errado. Porque isso e aquilo são verdades. Verdade para quem? Verdade em que contexto? Importa você se posicionar com verdade, com respeito, aberto ao diálogo. Você se abre ao diálogo, o outro tende a se abrir ao diálogo. E quando o outro não se abre ao diálogo? Quando o outro se posiciona na discussão, como só ele soubesse? Essa pessoa não tem o que fazer. É lá no início do vídeo. Não tem o que fazer. Levante, pegue suas coisinhas e tchau, dá fuga. Porque a pessoa está vivendo um monólogo. Só ela sabe. Logo, só um sabe. Só ele sabe. A verdade é só dele. É absolutamente cansativo, estafante, desrespeitoso relacionar-se com pessoas assim. Eu conheço gente assim na minha vida, é um saco. É um saco. E aí você adota uma postura mais evasiva, mais fria, mais escorregadia. Você é educado, você é simpático na medida até onde dá. E acabou, graças a Deus. Porque você vê que a pessoa está convicta de que ela é a pessoa que sabe mais. Ela não chega, ela não tem uma atitude diante da vida como uma criança, curiosa, aberta, receptiva. Eu quero desfrutar do momento, eu quero ser preenchido com os tesouros verdadeiros do reino do meu Pai. E eu sei que o Criador utiliza a própria criação a serviço da criação. Então ele está me usando para servir os outros e usará os outros para servir a mim, as minhas necessidades, as minhas buscas, os meus interesses. Porque quando eu viajo com essa conduta, eu me abro para conhecer os outros. Quando eu vou numa festa, eu estou aberto para curtir, para me divertir. Eu sei que pouquíssimo eu sei. Eu sei que muito do que eu sei está respaldado em verdades universais, mas tem muita coisa que não. E no contato com o outro, que traz formas de ver singulares, eu confrontarei formas de ver minha. E no contato com o outro, as minhas formas de ver serão lapidadas. No contato com o outro, Deus se apresentará para mim num nível mais profundo. Então, queridos, lembrem-se, isso e aquilo são verdades. Sejam receptivos, sejam humildes. Saibam que vocês sabem alguma coisa, que o histórico de vocês traz verdades, que tem muito mais a ver com a sua história do que com uma verdade. Porque o que eu sei... Não. Talvez sim, mas talvez não. Na dúvida, questione o Criador e peça para o Criador revelar para você o que, dentro daquilo que você conhece, está respaldado em verdades universais e o que não está. Porque aquilo que molda, aquilo que traduz, que configura a sua personalidade hoje, que não se respalda em verdades universais, ruirá. Então, muitos dos seus comportamentos deixarão de existir, muitos da sua forma de ver, muito do seu tom de voz, muito do que você acredita, muito do que você prega, muito do que você irradia sucumbirá com o tempo. Porque muito do que nós irradiamos, muito do que nós performamos na nossa vida material e espiritual, se respalda hoje em verdades parciais. E no atrito com outras verdades parciais, elas vão ruindo, para que as verdades universais possam resplandecer.